O que acontece no mundo em um minuto na internet? Por onde as pessoas navegam, o que elas clicam, o que elas postam, onde elas estão mais ou menos presentes? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Polly, sou produtora de conteúdo há mais de 20 anos e nos últimos 7 eu trabalho especificamente com conteúdo para a internet. Aqui a gente conversa sobre assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia enquanto usuários de internet, enquanto pessoas que navegam, que consomem informações, que produzem conteúdo e também enquanto cidadãos. Então são pautas variadas em que a gente conversa um pouco sobre isso. Há alguns anos, Chad Callahan e Lori Lewis compilam as informações a partir de diversos estudos sobre o que nós fazemos na internet e eles juntam essas diversas fontes, numa hashtag chamada Internet Minutes. Entre os principais dados que a gente visualiza nesse gráfico, nós temos 3,8 milhões de buscas feitas no Google, 1 milhão de logins no Facebook, 18 milhões de mensagens de texto enviadas e ainda 4,5 milhões de visualizações de vídeos no YouTube. Sem falar no total de aplicativos que são baixados, os tweets que são publicados, quantos swipes tem no Tinder, são milhões de dados, milhões de informações que podem ajudar a nos entender um pouco a contemporaneidade e o que muda na internet de um ano para o outro. Quando o Chad Callahan publicou no seu tweet esse infográfico, ele comentou uma coisa que eu achei bem engraçada, né? Que nós estamos ocupados ou talvez apenas entediados, porque o volume de informações que a gente gera é muito grande. As pessoas, como um todo, em todo mundo, fazem muitas coisas na internet ao mesmo tempo. E a Lori, então, lembrou que é isso que as pessoas estão fazendo enquanto nós, enquanto profissionais da comunicação, enquanto profissionais do marketing, estamos tentando chamar a sua atenção. Ou seja, as pessoas estão fazendo buscas, estão paquerando no Tinder, tweetando, reclamando de alguma coisa, fazendo login no Facebook, olhando as fotos das outras pessoas, mandando e-mails, mandando mensagens de texto. E no meio disso tudo, nós, enquanto profissionais da comunicação, estamos ali tentando, tipo, oi, olha a minha marca, olha só o que eu tenho para te mostrar, o que eu quero te oferecer, olha como o meu produto é legal. Então, quando a gente para pensar primeiro na forma como as pessoas, como nós usamos a internet e a forma como nós, enquanto marcas, nos colocamos, a gente muitas vezes vê que não fecha essa conversa. Ou melhor, que as marcas não estão efetivamente conversando, não estão entrando nessas ações dos usuários. E é isso que a gente precisa focar mais enquanto produtores de conteúdos para marcas. Uma coisa importante, e eu vou deixar o link aqui nos comentários de um texto que eu fiz no Medium falando sobre o Internet Minutes, é que os dados isolados, eles não dizem muita coisa e por isso é importante a gente considerar o contexto em que as coisas acontecem em determinado país, quais são os comportamentos dos usuários, o que mudou de um ano para o outro, o que está bom, o que a gente vê pelo crescimento de um ano para o outro que tem potencial e para onde a gente está indo enquanto cidadãos, enquanto pessoas na internet e enquanto marcas. Alguns detalhes importantes que foram comentados pelos autores da pesquisa é que tanto o Cambridge Analytica quanto a questão da presença da família, a existência de novas e outras plataformas, as brigas que acontecem, isso parece não ter prejudicado de fato o Facebook. Tanto que o número de usuários ativos diários ele não parou de crescer, mesmo que o aumento tenha sido numa proporção reduzida em relação a 2018. Nós estamos consumindo mais conteúdo no feed do Instagram? Sim, mas o grande crescimento, o pulo do gato, como eles chamam, está nos stories, que é onde as atividades do Instagram estão acontecendo de verdade. Ou seja, a gente comunica pelo stories, a gente leva determinadas mensagens, a gente se posiciona pelo stories e usa o feed para fixar determinadas ideias, para trabalhar de forma mais atemporal determinados conceitos, determinados produtos, determinados conteúdos. E tem um outro detalhe, tu pode usar swipe, tu pode usar deslize, tu pode usar puxa pra cima, joga pra cima. Como eu brinquei no texto lá no Medium, o movimento é sexy, né? Não. Mas ele confirma o crescimento do Tinder e o crescimento de outras plataformas que usam desses recursos, como eu comentei antes, os stories. Os stories, quando tu faz um anúncio, que tu coloca o link, tu vai mandar deslizar. Quando tu faz um post e tem mais de 10 mil seguidores, tu vai poder usar esse recurso também. Cada vez mais a gente tem usado o recurso do deslize, push, esse formato de interação com a tela. Outro elemento que teve um crescimento super significativo foi o streaming e os vídeos on demand.
o que inclusive tem valorizado o sistema de assinatura, como é com o Netflix, como o Prime Video e outras tantas ferramentas. O total de horas assistidas do Netflix, por exemplo, quase triplicou em relação a 2018. E quanto mais a gente assiste os nossos programas favoritos, o quanto mais a gente fala sobre determinadas séries, que é o cruzamento dos dados que é possível de fazer, quanto mais a gente interage em relação a determinado conteúdo, mais a experiência é qualificada pelos nossos dados. Então, quanto mais a gente assiste, mais a gente comenta, mais a gente recomenda, e isso aumenta o interesse da nossa rede sobre um determinado conteúdo e também qualifica as informações que as plataformas vão ter em relação ao que nós estamos buscando, o que nós temos interesse. E eu não posso fazer esse vídeo sem comentar também o uso do alto-falante inteligente. Ele está aumentando, tende a crescer conforme mais pessoas contarem com o apoio desse equipamento na sua casa, no seu smartphone, em diferentes plataformas, em diferentes formatos. Ele pode, então, falar sobre clima, auxiliar nas pesquisas online, ambientação musical ou, então, informações de tráfego, comandos domésticos, compras. Eu, por exemplo, de um tempo para cá, ativei o serviço de alto-falante inteligente do Google para que de manhã, quando o meu despertador toca, ele me diga previsão do tempo, as tarefas da minha agenda. E se você achou que os stories everywhere no Facebook, Instagram, WhatsApp, que isso ia acabar com o Snapchat, achou errado. Embora essa rede tenha perdido usuários desde o início de 2018, o total de pessoas que estão assistindo histórias e exclusividades no Snap está em ascensão. A gente precisa falar ainda em algum outro momento sobre o TikTok, que também é uma rede social de compartilhamento de vídeos curtos, que está em super ascensão e merece a nossa atenção, o nosso olhar. Resumindo, entender o que acontece na internet, onde as pessoas estão, o que elas fazem, como é que elas se comportam, é uma decisão fundamental para que as empresas tenham o sucesso que elas desejam, independente do objetivo. Pode ser branding, pode ser venda, pode ser alcance da comunicação. A gente precisa entender as pessoas para conseguir falar com elas da forma correta. Quer tornar a marca mais conhecida? Quer lançar um novo produto? Reverter uma crise de imagem ou vender mais? Esse é o caminho. A Lori lembra as marcas a necessidade de a gente entender que a tecnologia está tornando nossas vidas mais rápidas, às vezes mais complicadas, e nossos pensamentos e ações menos privados. Bem profundo isso aí, né? Quando ela fala isso, ela lembra que a gente precisa garantir que essa vida louca que a gente tem no dia a dia, a vida corrida, nos mantenha conectados ao propósito da marca e aquilo que ela precisa destacar, que é oferecer ao público o que ele quer a partir das suas necessidades e do seu ponto de vista. Por hoje era isso. Se tiver alguma consideração, fica à vontade para deixar aqui nos comentários para a gente poder continuar a nossa conversa e nos vemos no próximo vídeo.